supostamente, este dia B, que é tratado como sendo o próximo dia 20, a próxima quinta-feira, dia 20 de fevereiro, para o anúncio oficial de Boninho no SBT. Eu vi uma matéria hoje, mas essa é uma história amplamente conhecida por quem acompanha a televisão, que lá nos anos 2000, pouco depois de deixar a Globo, o Boni, pai, chegou a fazer um contrato com o Silvio Santos para mexer na programação do SBT de segunda a sexta, deixando o fim de semana, ou de segunda a sábado, deixando o domingo para o Homem do Baú, justamente para tentar criar uma grade de programação competitiva e que pudesse competir com a Globo naquela época em que o SBT tinha um poder de fogo bem maior do que agora. A Record era uma sombra perto do SBT naquele momento, né? E o Boni conta essa história, né, que o Silvio manteve esse contrato durante algum tempo e quando estava para começar a prestação de serviço, quando estava para começar a parceria, o Silvio ligou e disse que não ia conseguir não mexer na programação e os dois rasgaram o contrato e essa parceria nunca aconteceu. 20 e tantos anos depois, o Boninho pode estar chegando ao SBT, num novo SBT, que é o SBT da gestão de Daniela Beirute, né, e que vai trazer consigo novos desafios e novos olhares. Eu acho que, curiosamente, a Record consegue atrair menos os talentos da Globo do que o SBT. Se a gente for olhar essa migração que a gente tem nos últimos anos, Fabiana Carla no Bake Off, o Thiago Leifert é o maior nome nesse sentido, Kleber Machado acabou também assinando, depois retornou para a Record pelo projeto que lá existia, outros nomes tantos que foram passando por ali e que de participação em participação ou de momento em momento vão criando um vínculo com o SBT depois de muitos anos de Globo. O Boninho no SBT não é uma contratação, é uma parceria de negócio, então a princípio há o aluguel de alguns dos estúdios do SBT que estão desocupados nesse momento, não estão sendo utilizados, para que o Boninho possa fazer, junto com o Júlio Casares, que é o sócio dele, produtos audiovisuais e vender para empresas de mídia. Então talvez o SBT seja o comprador majoritário desses conteúdos do Boninho, mas a ideia é que ele use esse espaço para fazer produtos para vender para todo tipo de produtora, de streaming, de televisão aberta e tudo mais, mas o SBT acredito que terá, nesse sentido, a capacidade de ser o maior comprador desses produtos do Boninho, já que tanto tem se especulado a respeito disso nos últimos tempos. Se falou muito sobre o The Voice Brasil estar ali, se fala sobre o reality de confinamento ainda esse ano, que seria a Casa dos Vilões, a gente vai ver de que maneira isso se desenrola. Torço muito por isso, acho que pode dar muito certo para os padrões do SBT, e aí eu tô falando de uma audiência que gire entre 5 e 10 pontos num cenário absurdamente positivo, acho que é mais ou menos nessa faixa, já seria algo bem interessante de acompanhar dentro do SBT. Ainda mais se pegar esse resquício, né, de produtos de sucesso do mundo do reality e trazer ali os principais vilões. Então acho que esse é um ponto fundamental. E de novo, 20 e tantos anos depois dessa tentativa de parceria entre os Boni e os Abravanel, parece que temos um final feliz se encaminhando entre Boninho e SBT, e eu acho isso absurdamente benéfico para o SBT nesse momento tão frágil da emissora, né? Tendo que disputar a audiência com a Band em muitos momentos e vendo a Record se distanciar cada vez mais, inclusive conseguindo vencer faixas importantes do domingo, que sempre foi um dia SBTista, sempre foi um dia muito voltado ao SBT por conta do Silvio Santos e o que ele representa no universo do domingo brasileiro, né? O próprio Boninho também fez, né, a galera se enlouquecer, postando nas suas redes, né, a imagem do André Marques e do Thiago Leifert nesse cenário do Pra Quem Você Vira a Cadeira, instigando e tudo mais, e tudo isso instigando também recentemente sobre um novo reality, sobre quando que abre inscrição, não sei o que lá, não sei o que lá. Então tudo isso está posto. Eu acho que essa chegada do Boninho ao SBT vai fazer com que a gente diga coisas muito diferentes nesse fim de ano sobre televisão brasileira, sabe? Acredito muito que a gente vai por esse caminho e vamos ver de que maneira isso pode se desenvolver, isso pode crescer e se tornar uma história daquelas pra gente nunca mais esquecer dentro da televisão brasileira.
de novo, guardadas as proporções do que a televisão pode oferecer hoje em dia, eu acho que essa é uma questão muito importante da gente olhar. Muito bem, vamos então para os comentários da turma que está conosco. O Gilvan Araújo, o SBT nasceu para brilhar, boa noite Juninho, obrigado Gilvan, obrigado pela companhia. A Ana Paula dizendo que Força de Mulher irá ao ar mais tarde, às 21h30. A novela turca entrará no ar 50 minutos depois do que o horário normal para uma quarta-feira, dia em que costuma ser exibida mais cedo, justamente. Os folhetins bíblicos virão na sequência, mas com duração menor. A reprise de Gênesis ficará no ar entre 22h15 e 22h45, seguida por Reis. É isso. O Galo pergunta se isso vai ficar gravado, não posso acompanhar tudo agora. Claro, vai ficar gravado. Deixa aqui o seu like, o seu comentário. Depois você pode comentar também na versão gravada por aqui. Você que está acompanhando a gente, deixa o seu like aqui, participe conosco, tá? Deixa o seu like. Ana Paula também está conosco. Deixa eu ver aqui. A Estrela, A Casa dos Vilões pode ser, acho que meu programa favorito será indicado ao Troféu Imprensa. Acredito que sim, o Acerte ou Caia tem muito potencial nesse sentido. Mas dentro desse contexto do Boninho no SBT, eu acho que, de novo, a gente tem aqui um antes e depois para a história do SBT, porque a gente está tendo aqui uma pessoa com muita experiência na concepção de produtos na Globo, né? Produtos de sucesso, como foi o caso do Video Show, como é o caso do BBB, e também produtos que não deram certo nos últimos anos. Essa liberdade criativa que o Boninho vai ter no SBT acho que muito do que ele estava procurando na Globo não estava encontrando mais, né? Tanto que gera a ruptura dele com a emissora. Mas esse momento em que o Boninho pode ser anunciado no SBT, eu acho que também é bom para o moral, agora a Rita Cadillac sendo citada aqui, é bom para o moral do SBT, que acho que anda abalado por conta das baixas audiências, das dificuldades que tem tido nos últimos tempos. Mas, honestamente, assim, quando eu olho essa cena aqui do Thiago Leifert e do André Marques no programa Silvio Santos, a gente começa a ver um SBT de 2025 muito diferente do SBT de 2024. Porque esse SBT de 2025, ele olha muito mais para um caminho de televisão aberta, de figuras conhecidas de televisão aberta. O próprio Boninho acaba sendo, apesar de diretor, acaba sendo uma figura conhecida de televisão aberta. Então a presença dele eu acho que é importante também para esses rumos do SBT. Acho que essa proximidade com a Daniela Beruti e a possibilidade de ele utilizar os estúdios do SBT vai fazer também com que ele possa não intervir na programação, mas sugerir coisas importantes para a programação. A gente sabe que a Daniela Beruti gosta muito de ouvir, principalmente profissionais de mercado, de uma forma geral. Tem os seus conselheiros próximos também, que eventualmente não entendem tanto de televisão, mas eu acho que uma voz como a do Boninho dentro do SBT pode trazer questões diferentes, pode trazer dinâmicas diferentes que a gente vai enxergar. Mas são cenas raras, né? São cenas que a gente não imaginou enxergar de figuras tão identificadas com a Globo dentro do SBT. Eu falei do Thiago Leifert, mas acho que o próprio André Marques também é uma figura tão identificada com a Globo que é meio estranho a gente ver ele no SBT, né? Então é isso. Vamos ver o que vem pela frente. Se esse Boninho Day vai ser esse momento glorioso que estamos esperando. Deixa eu ver. O Gustavo conosco, obrigado pela companhia. E é isso, minha gente. Muito bem. Então, obrigado pela companhia de todos vocês. Espero que vocês tenham gostado deste Juninho Urgente. A gente volta amanhã com a cobertura do Big Brother e também com mais edições aqui da nossa programação. Opa, errei. Agora sim, boa noite para vocês. Até mais.